Começa mais uma edição do programa Magnavito pela sua TVC. Meu entrevistado é Diogo Balieiro. Trata-se do prefeito de Resende, trata-se de um fenômeno nas urnas, 82% dos votos, conseguiu, isso no processo de reeleição. Outro dia eu entrevistei o Lisboa aqui, e ele também foi um fenômeno das urnas, teve 60 e poucos, mas você já teve um percentual maior. E eu fiz uma pergunta para ele que eu vou lhe repetir, que é a questão dessa votação ser um julgamento da sua gestão anterior. Porque como você estava candidato à reeleição, a sua gestão foi colocada à prova nas urnas, né? Boa noite. Primeiro, agradecer o senhor pela entrevista. Chamar de senhor, vou ficar bravo. Não, mas não é respeito. Primeira entrevista que eu faço aqui no Rio, na capital. Então, alegria muito grande. E a reeleição justamente é um julgamento de tudo que foi feito nos 4 anos anteriores. Eu fui eleito em 2016 meio como azarão, contra 2 forças políticas tradicionais da cidade. E agora, em 2020, realmente a eleição foi um julgamento de tudo que a gente fez, de tudo que a gente deixou de fazer ao longo dos últimos 4 anos. E como o senhor falou, além de julgar o que a gente fez, uma eleição no meio da pandemia. Pois é, mas... que eu acho que para quem estava no poder, dificultou muito. Mas no seu caso, você sendo médico, você teve a ciência ao seu lado, né? Sim. Isso facilitou um pouco também o entendimento da... Mas a gente tomou medidas que desagradaram um lado ou outro das pessoas. Sempre ficou aquele conflito, fecha comércio, deixa aberto, faz isolamento social, não faz. Então isso logicamente que não foram medidas que foram unânimes. Então, para quem estava disputando reeleição, eu tenho certeza que teve dificuldade e prejudicou. Quais são os pontos altos da sua primeira gestão que você considera que recebeu o carimbo de aprovo da população? Primeiro que a população reconhece a nossa gestão como uma gestão trabalhadora, uma gestão séria, uma gestão honesta, uma gestão que realmente colocou a cidade de Resende em ordem. A gente assumiu em 2017 as circunstâncias muito difíceis, prefeitura devendo, prefeitura gastando mais do que deveria, e hoje a gente tem uma cidade em ordem, em dia, tanto é que semana passada nossas contas foram aprovadas pela 4ª vez seguida pelo Tribunal de Contas, foi até algo que chamou a atenção do nosso pessoal. O voto dos conselheiros do tribunal demorou 37 segundos. Ou seja, aprovado, não teve nem discussão. Então, logicamente, que isso mostra que a gente trabalhou direito. Mas é um trabalho de equipe, né? Exatamente. Vamos falar dessa equipe. Como é que você montou a sua equipe? Primeiro, a minha equipe todo mundo é técnico. O político sou eu. Como eu sempre falo para eles, o rosto que aparece na urna é o meu. Então, o político sou eu, o político é o nosso vice Geraldinho, todo mundo é técnico, a gente pegou pessoas já com experiência, mas pessoas que não fazem parte da vida política como candidatos. Então, na Secretaria de Saúde, por exemplo, eu tenho um gestor público formado em gestão pública, com mestrado, com pós-graduação. Na Secretaria de Governo, eu tenho um advogado, contador também, pessoa muito qualificada. Na Secretaria de Educação, 2 ex-diretoras. Então, é um pessoal técnico e deixa a política para eu fazer na rua. E na área de finanças? E fala como é que é a chave do cofre lá. O cofre é rigoroso. Quem é o nosso secretário de Fazenda é o Coronel Russo, é coronel do Exército, estudou em Resende, fez a AMAN, teve a sua carreira inteira dentro do Exército até ir para a reserva, foi secretário de Fazenda em Valença, pessoa que mora em Resende, nem o conhecia antes da eleição, mas indicação de um amigo e está lá comigo desde o início, mas é rigoroso para liberar dinheiro. Impõe respeito, né? Impõe respeito, até eu tenho medo dele. Agora me fala da sua trajetória política, porque você esperava essa consagração nas urnas? Como é que você entrou, passando por pandemia, eleição atípica, você entrou na eleição... Como é que é? Deu frio na barriga ou você já sabia que... A gente tinha uma noção boa, a gente não tem muito hábito de fazer pesquisa. Pesquisa
não é tão fácil fazer pesquisa no interior, mas o sentimento da rua era muito bom. Claro que eu não esperava esses quase 83% dos votos. Segundo colocado ficou com menos de 7% das intenções. É importante lembrar as circunstâncias da nossa eleição. A gente teve 7 candidatos, então não foi uma eleição que a gente, como se faz muito em política, foi fazendo acordo com os adversários para o pessoal deixar de ser candidato e ter uma circunstância eleitoral mais fácil. Não, eu tenho meu time, continuo trabalhando com o meu pessoal, então tiveram várias candidaturas, mas a gente teve aí essa vitória grande nas urnas. Quando você olha para frente assim, o que você pretende de trazer de novo nessa gestão agora? Porque agora a responsabilidade está lá em cima, né? A gente está conseguindo fazer nessa segunda gestão, principalmente agora no primeiro ano, muito, muito mais do que fez no primeiro ano do primeiro mandato. 2017, praticamente, a gente não fez nada. Foi só colocar a prefeitura em dia, pagar a conta atrasada da gestão anterior. Para ter uma ideia, eu paguei 14 folhas em 2017. Ou seja, servidor atrasado, fornecedores atrasados, a saúde não funcionando, as escolas totalmente sucateadas. A gente lançou semana passada uma peça publicitária de 100 obras que a gente está fazendo em 2021. E realmente é algo real, é algo concreto. A gente está com mais de 100 obras em 2021, obras de grande porte, obras de médio porte, de pequeno porte, escola, hospital, ponte, asfalto. A cidade virou um canteiro de obras, então. Virou, então a gente está conseguindo fazer muito nesse primeiro ano, segundo mandato, mas a marca realmente da nossa gestão é a saúde pública. Inclusive, a gente é referência nacional em saúde pública animal. Resende hoje não tem cidade aqui no estado do Rio que cuide tão bem dos animais como Resende. Eu queria dar primeiro para o nosso telespectador, dar uma dimensão do município. O colégio eleitoral hoje de Resende. 100 mil eleitores, um pouquinho mais de 100 mil. Vamos dar um panorama também do potencial econômico da região e de Resende. Não só Resende, mas o sul fluminense é uma região economicamente muito pujante aqui do estado. É a região mais industrializada, a região que mais cresce, que mais se desenvolve. É claro que o estado tem várias particularidades, mas a região sul-fluminense hoje ela tem um nível de desenvolvimento humano, de crescimento, de emprego, de renda bem diferente aqui da região metropolitana. Eu não estou falando só de Resende, estou falando de Resende, Porto Real, Barra Mansa, Pinheiral, Rio Claro, Volta Redonda. São cidades que vêm crescendo e, logicamente, que oferecem ao cidadão uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Indústria, Resende, a gente tem grandes indústrias. Temos a Volkswagen, Nissan, a ArcelorMittal, a Prada, além, é claro, da nossa querida Academia Militar das Agulhas Negras. Na verdade, chegou um ponto que Resende estava não só com desemprego zero, mas faltava mão de obra, quer dizer, começando a faltar gente residente em Resende para... Já tivemos isso alguns anos atrás, mas no momento também a gente tem uma geração de empregos bastante grande. O ano inteiro o CAGED positivo, não tem mês que as demissões são maiores que as admissões. Eu acabei de receber, vindo para cá, os números desse ano até outubro que fechou. Então, quase 3 mil novos empregos em Resende. Agora, prefeito, a questão dos problemas que geram também essa atração de novos munícipes, porque quando você tem oferta de emprego, tem indústria, isso tem uma sobrecarga da questão da saúde, questão habitacional, por exemplo. Como é que você está resolvendo isso? Questão habitacional o governo do estado vem nos auxiliando bastante. A gente tem um projeto habitacional em construção em Resende. Você está falando do Max Lemos, né? Mas a pasta dele, né? É um grande amigo. A gente está com os projetos tramitando dentro da Secretaria de Infraestrutura.
do nosso amigo Max Lemos. A prefeitura tem fornecido a documentação, os projetos, e eu acredito que em pouco tempo a gente vai estar, o governo do estado vai estar licitando essas obras e começar um grande projeto habitacional, inicialmente com a previsão de mais 400 moradias em Resende. Tudo isso é liderado pelo secretário Max. Vou falar do Max mais tarde, mas eu queria voltar à questão habitacional, porque na pesquisa que nós, levantamento de dados, estava da questão de oferta e procura, muita gente chegando, muita mão de obra intensiva, muita mão de obra qualificada, porque a indústria tem um valor agregado, os aluguéis estavam subindo em Resende. Isso é uma realidade. É uma realidade, não só o aluguel, mas também outros tipos de serviço. Como o senhor falou, a gente tem uma mão de obra qualificada, a gente tem uma indústria bem grande, como eu falei, a nossa região ali, a região das Agulhas Negras, é o segundo polo automobilístico do país. A gente só perde realmente para o ABC Paulista. A Land Rover agora Land Rover está em Itatiaia. Voltou a produzir. Peugeot Citroën em Porto Real, que agora foi comprada pelo grupo Fiat, e a gente tinha um temor que pudesse fechar a fábrica, e pelo contrário, a fábrica vai ser ampliada. Então, o que a gente achava que pudesse acontecer vai aumentar a fábrica, e logicamente a fábrica é em Porto Real, mas as pessoas moram em Resende, trabalham em Porto Real e vice-versa. Um núcleo ali É uma grande região, e Coatis também, e uma cidade dependente da outra e uma cidade parceira da outra também. A importância da Dutra nesse processo ali é fundamental. É uma coluna vertebral nas ligações. Resende está no meio entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. É claro que a gente está um pouco mais distante de Belo Horizonte, mas a gente está ali na divisa com o sul de Minas, e isso logicamente que facilita muito a atração de empresas. Mas isso também cria problemas na área de segurança, não? Exatamente. A gente tem hoje problema, a gente tem questões em Resende que não aconteciam antes. A gente tem certos tipos de problemas relacionados à segurança pública, de facção, coisa que há alguns anos a gente não tinha, mas eu acredito muito na política pública de segurança do governador Cláudio Castro. Eu acho que ele está no caminho certo, precisa de tempo, como tudo na administração pública, não é de uma hora para outra que a gente resolve os problemas, mas eu acredito muito na política de segurança pública do atual governo. Você está com 43 anos. Eu tenho brincado aqui, eu criei uma figura aqui dos quarentinhas. Ou seja, Cláudio com 42, Nicola também nessa faixa etária. O Max está fora desse time. Mas é um professor nosso. É um professor. Mas como é que você vê a sua geração? A geração que está com 40 anos, chegando ao poder, simultaneamente, quer dizer, você em Resende, o governador com a mesma idade, o secretariado todo dentro. Isso, fazer parte desse grupo dos quarentinha... Exatamente. Eu li na coluna do senhor falando sobre isso, mas realmente para a gente é motivo de orgulho. Da mesma maneira que é motivo de orgulho para mim ser prefeito da cidade que eu nasci, que eu cresci. Claro que eu estudei aqui. Seu pai foi vereador, né? Meu pai foi vereador, presidente da Câmara. Cidade que eu passei minha vida inteira. Eu morei aqui no Rio durante 12 anos. Isso eu queria pegar, porque você mora no Rio de Janeiro, você veio fazer residência. Eu vim fazer eu fiz faculdade e residência aqui. Residência no Rio. Você é médico. Estudei na UERJ. Você é médico oftalmologista. Como seu pai, né? Também. E você teria tudo para seguir uma carreira adiante, ficar no próprio Rio de Janeiro. Eu tive proposta para ficar aqui, para ficar trabalhando aqui no Rio, mas a minha vontade sempre foi... E o ticket do oftalmo é altíssimo. Quer dizer, o oftalmo hoje, recém-formado e iniciando, está com um salário que é pelo menos 2 vezes o salário de prefeito. Mas você resolve voltar. Por que você resolve... Na verdade, eu sempre tive o sonho de entrar na política, sempre tive vontade. Tá no DNA, né? DNA, meu pai sempre, com muito criança, meu pai me levava para eventos políticos, para a própria campanha dele, ou quando ele fazia campanha. E você gostava? Adorava, até hoje. Você tem uma prima também que é vereadora, né? Tem, a Soraya Balieiro. Mas é da mesma, do mesmo grupo, alinhada? Me ajuda demais.
é líder do governo, me ajuda muito, só que ela tem um tempo de política a mais que eu. Ela está no 4º mandato de vereadora, eu estou no 2º mandato de prefeito e anteriormente à eleição de prefeito eu não ocupei nenhum cargo, eu fui direto ser candidato a prefeito. Perfeito, eu vou pedir uma pausa para o nosso intervalo comercial e voltamos com o programa Magnavita pela sua TVC. E voltamos com o programa Magnavita, hoje pela sua TVC, conversando com o prefeito de Resende, hoje no nosso programa. Pois é, me fala exatamente do gostar da política, porque eu sempre digo que a política é solução, não é problema. E a política com P maiúsculo, quando você faz pela questão do DNA, faz por vocação e tem o prazer de servir e não se servir da prefeitura, se servir da função executiva, isso é fantástico. Como é que você vê essa questão da demonização da política? Você, quando falava, você jovem, com a carreira, aluno de grandes professores, com a carreira emplacada, e você dizia, eu vou para os colegas, vou voltar, vou ser político. Você não apanhava nada? Apanhava, mas o caminho para resolver os problemas, não só do Rio, mas do país, das cidades, é através da política. É através da política que a gente transforma a vida das pessoas. Eu acredito que alguns anos atrás o político ficou muito demonizado, como o senhor falou, muito marcado como uma pessoa que não era de bem, mas eu acredito que isso está mudando e essa nova geração, essa geração que eu me incluo, a gente tem conseguido mostrar que quando a gente quer fazer as coisas de maneira correta, com seriedade, com honestidade, pensando não em si, mas nas pessoas, a gente consegue transformar, e eu acredito que é o que está acontecendo em Resende. Qual é a leitura que Resende tem, que a sua região tem do Cláudio Castro? Cláudio Castro ele tem um desafio, na minha opinião, que é se tornar mais conhecido. Ele precisa se tornar mais conhecido, vem conseguindo, mas o governador, a cada momento, ele tem mostrado que é a pessoa certa, que está no lugar certo e está conseguindo fazer aquilo que o estado do Rio precisa. A gente passou por momentos difíceis nos últimos anos, principalmente em 2020, e eu acredito muito no trabalho do governador Cláudio Castro. A gente vê as questões melhorando. Resende, por exemplo, vários serviços que eram oferecidos pelo Estado, muitos anos que não aconteciam, voltaram a acontecer. Então, assim, eu tenho uma leitura muito positiva do governador e estou à disposição dele o ano que vem para ir para a rua buscar essa reeleição. Outro dia eu fiz, telespectador, um comentário aqui sobre a questão do quadro de terra arrasada. Prefeito, o governador, quando assumiu, não tinha dinheiro para pagar a folha. Não sabia como ia ficar, o governo hostilizado pelo governo federal, e ele, esse mês, vai pagar 3 folhas, vai injetar na economia do Estado 4,5 bilhões, pagando o 13º, o saldo do 13º, pagando a folha de dezembro e antecipando a folha de janeiro. 3 folhas. E isso não com dinheiro da SEDAI, isso com dinheiro próprio, porque as pessoas acham que tudo é com dinheiro da SEDAI. Não é. É questão da gestão que ele vem fazendo. Arrecadando mais, gastando menos. Então, realmente, o Rio de Janeiro está virando essa página. Agora, a percepção, quando você fala de capital, é uma coisa. Quando você fala do interior, a pujança do interior, da qualidade de vida, você acha que está na hora, essa valorização do interior que o governador está fazendo, se deslocando, abrindo o gabinete, está na hora do Rio Capital perceber a força que o interior tem? Exatamente. E como eu falei anteriormente, a força do Sul Fluminense. O sentimento que eu tenho é que a gente gostaria que todo o estado do Rio fosse o que é o Sul Fluminense hoje. E é o que a gente quer, e eu tenho certeza. Qual é o seu orçamento hoje? Hoje, por volta de chegando a 700. 700 milhões. Assumimos em 2017 com 490. Hoje quase 700.
Então, claro que com as medidas que a gente tomou, a gente conseguiu arrecadar mais, a gente gasta menos, porque a gente sempre realiza licitações e sempre o preço vai lá embaixo, e lógico que sobra recurso para fazer o que tem que ser feito na educação, na saúde, na infraestrutura. O governador vai dar agora 1 bilhão para os municípios. Não, aí. muita obra, muita obra. Não, vai dar 1 bilhão agora. Sim. De presente de Natal por conta de restos a pagar, coisas da época do Cabral, coisas do Resende já fez a conta? Já fizemos a conta. Agora, obras importantes em Resende que a gente nem sonhava em ter dinheiro para fazer, está tudo licitando pelo Estado. O município está fornecendo projeto, planilha, projeto executivo, e quem vai entrar com dinheiro é o governo do Estado. Obras importantíssimas. Por exemplo, a gente vai ter uma estrada, que é a estrada principal lá, Avenida Riachuelo, a gente vai recapear ela completamente, a gente vai construir um novo corredor viário, construindo inclusive uma ponte em Resende, a gente vai fazer uma estrada unindo a Via Dutra, a área mais populosa da cidade, tudo isso dinheiro do governo do estado, projetos licitados pela Secretaria de Infraestrutura e também pela Secretaria das Cidades. Dinheiro, obras que a gente nunca teria dinheiro para fazer, o governo do estado vai fazer, e não é aquela questão de sonho que foi prometido, não, algumas já licitou e outras já estão com a licitação marcada. Agora, isso dá uma tranquilidade em se manter o diálogo, o Estado, o município. Para o senhor ter uma ideia, assim, uma coisa que na minha cabeça eu nunca imaginei. Eu mando mensagem no WhatsApp para o governador, se ele não tiver ocupado, ele responde 1 minuto. Se ele tiver ocupado, ele manda, daqui a meia hora eu falo com você. Liga, resolve, debate, responde. Isso é um diferencial que a gente não vê. Ou seja, ele está à disposição e valorizando. O prefeito é aquele chato que chega e que só é lembrado de 4 em 4 anos. O prefeito é realmente a base. Exatamente. E que sustenta hoje o governo com Cláudio certeza, Castro. Eu tenho certeza que o que eu estou falando é o mesmo sentimento que os prefeitos têm. Não só ele, como os secretários nos recebem muito bem e são sensíveis às demandas das cidades. Porque o povo não vive no Brasil nem no estado. O povo vive nas cidades. Então, se o governador não for sensível a isso, atrapalha muito, e ele é muito sensível. Vamos falar um pouco da Alerj, a questão da bancada estadual. Como é que está a representação estadual da sua região? Eu tenho uma amizade muito grande com o presidente André Siciliano, também da mesma maneira como eu falei do governador, é outra pessoa que responde na hora. A gente teve uma questão agora, a elevação das comarcas de Barra Mansa e Resende, há uma entrança especial, foi uma pauta que a gente pediu ao presidente André Siciliano e ele conduziu pessoalmente, junto com o presidente do TJ, o doutor Henrique. Então, eu tenho um carinho muito grande também pelo presidente André Siciliano, e tudo que a gente pede relacionado a Resende, tudo que é importante para o município crescer, não só Resende, mas o Sul Fluminense, ele é muito sensível a isso. Quem é o candidato de Resende para a presidência da República? Quem é o candidato para Resende? A gente está analisando ainda, mas o presidente Jair Bolsonaro, na última eleição, teve mais de 70% dos votos. Resende tem um carinho muito grande por ele, e eu acredito que... Aquela questão da relação, tudo. Setor do turismo. A gente tem em Resende Visconde Mauá, que é nosso principal destino turístico. Do lado tem Penedo, não é Resende, é Itatiaia. Resende também tem um turismo de negócio muito grande por conta das montadoras. E facilita, porque a base hoteleira de Resende era ocupada durante a semana. Quer dizer, final de semana é o contrário. Exatamente. Ela fornece hotelaria para a região. Exatamente, né? Exatamente. Mas Visconde Mauá é nosso principal destino. Inclusive, vamos começar uma obra importante lá, uma praça turística na entrada do distrito, licitada pelo Estado, como eu falei, uma obra de quase 2 milhões de reais, que a gente não dispõe do recurso para isso, a gente vai ter que tirar de algum lugar e o Estado vai fazer. Você tem dado atenção especial ao desenvolvimento turístico de Mauá? Como é que tem sido? A gente tem uma questão problemática... A estrada, né? A estrada, mas já está sendo... Que é do BID, dinheiro do... Já está sendo resolvido, está em obra.
É uma obra de mais de 50 milhões. Ela liga Mauá a... Ela liga Penedo a Mauá. Ali a estrada, uma parte dela é Resende, outra parte é Itatiaia, mas uma estrada complicada, porque tem encosta, chove, desce, ficou muito tempo sem manutenção, mas já está sendo resolvido. Infelizmente, durante a obra, agora teve uma chuva grande, muito do que foi feito estragou, vai ter que fazer um retrabalho, mas no final dessa obra a situação vai ficar muito melhor. E a atração de investimentos? Você chegava aqui, estava saindo o diretor do Lecanton e você até brincou com ela, está na hora de levar o Lecanton para Mauá. E aí, como é que está essa atração de investimentos? A gente tem recebido muitas empresas interessadas em ir para Resende, claro que por questões de sigilo eu não posso divulgar, mas 2 empresas a gente recebeu no último mês e uma delas com uma bastante concreta ida para Resende. Então, é o que a gente vem falando, o estado do Rio ele está retomando a sua questão econômica. O fato de você ter um secretário de turismo, Gustavo Tutuca, facilita muito. Porque é um cara praticamente da região. Um cara dinâmico. A gente falou aqui muito das 4 cidades da região das Agulhas Negras, mas Piraí está ali pertinho. É uma cidade que também a gente sabe que se desenvolveu muito nos últimos anos através das últimas gestões. Pezão, o Tutuca pai, o prefeito Luiz Antônio também foram prefeitos que fizeram... Que é médico também, Luiz Antônio. Médico, meu amigo, pediatra, legista da Polícia Civil, e é uma pessoa também que eu me aconselho muito, que eu gosto muito, é o prefeito Luiz Antônio. E ele foi presidente do consórcio da saúde. Presidente também da Associação dos Prefeitos. O Tutuca fica brincando comigo e disse: teu amigo, o que eu gosto muito, o Luiz Antônio. Luiz Antônio eu também gosto muito. Mas você tocou em Pezão. Você não acha que o Pezão foi muito injustiçado? Muito. Que está pagando um preço muito caro por ser político? Porque eu acompanhei de perto e eu sempre assumo o fato de ter tido a honra de ter sido secretário de turismo na primeira gestão do Pezão. E eu pude testemunhar a probidade, a seriedade dele, de Maria Lúcia. E ele é o pai da recuperação. Se essa recuperação fiscal do Rio saiu, se deve a ele, né? Começou com ele, quando o deputado Rodrigo Maia era presidente da Câmara também. Isso tudo foi negociado lá atrás, no governo Pezão. É o DEM, né? Que é a tua legenda, Rodrigo Maia. E é uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente tem um carinho muito grande, é o ex-governador Pezão. No momento que ele era governador e eu prefeito de Resende, é claro que a situação econômica do Estado financeira era péssima, o barril de petróleo foi lá para baixo, e logicamente que isso impactou nas finanças do Estado, mas tudo que a gente precisou, que dependeu do governo do Estado naquela época, que não dependia de dinheiro, ele foi muito sensível às demandas de Resende e sempre procurou ajudar. Então... Esse percalço que ele está passando afasta muito as pessoas da política, porque a gente sente o ar da injustiça que ele sofre, né? E isso não assusta quem está à frente da gestão. No seu caso, você acabou de dizer, levou 37 segundos para aprovar suas contas. Ou seja, mas existe a oposição procurando pelo em ovo, né? Exatamente. Em Resende a gente tem oposição também o tempo todo lá, incomodando a gente, mas faz parte, a gente já está acostumado. Eu já estou há 5 anos como prefeito, 4 anos mais o primeiro ano da gestão, então a gente já está mais ou menos acostumado. Voltando a falar do ex-governador Pezão, eu tive com ele semana passada. Eu parei ali em Piraí para comer ali em frente à casa do Alemão. Não, do outro lado. Do outro lado. No Bubi. No Bubi. E ele estava ali tomando um café, conversei com ele rapidamente. E é uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial. E o Rio deve muito a ele e eu faço votos que haja uma recuperação de imagem dele. Sim. E a justiça vai ser feita nesse caso. Agora vamos voltar na questão político-partidária. Eu falei do DEM. O DEM virou essa coisa aí que ninguém percebeu o que é União Brasil. Aliás, outro dia eu dei uma nota que quem não lê os estatutos da União Brasil tem que ler, porque qualquer decisão sobre diretório regional tem que ter aprovação de 60%, ou seja, o Vaguinho tem que pegar pelo menos 10% dos votos do DEM.
Mas essa confusão deixa alguns políticos que estavam no DEM um pouco desconfortáveis, não? A gente está aguardando, eu estou no momento realmente de aguardar o que vai acontecer. Agora, qualquer caminho partidário que a gente tome vai levar em consideração, em primeiro lugar, a autonomia. Eu não posso estar num partido lá em Resende, onde eu não tenho autonomia para tomar as decisões. E o que a gente está vendo, o rumo que está tomando a União Brasil, é um rumo que a gente não vai ter autonomia para tomar decisão no município. Eu não posso ser prefeito do município, eu não posso fazer parte da executiva do município, do partido no município, e não ter autonomia para tomar decisão. Tem que depender aqui do pessoal da executiva estadual. Então, fica um pouco complicado a gente continuar no partido quando a gente não tem autonomia. Sim, e você tem aí hoje uma dança de cadeiras partidárias. O próprio presidente da República agora fez um alinhamento com o PL. O Altineu Cortes virou um super... Gosto muito dele, respeito muito, uma pessoa também que sempre teve um respeito muito grande pelo município de Resende. Agora, é claro que o presidente da República, indo do PL, os deputados do União Brasil, oriundos do PSL, a tendência é que grande parte deles acompanhe o presidente da República. Ontem eu tive com o deputado Carlos Jordi, que é da base do presidente da República, e lógico que ele também vai acompanhar, já me sinalizou que vai acontecer isso. O doutor Serginho está indo também, o Anderson Moraes... Sim, a tendência é essa, a tendência é acompanhar o presidente. Nessa sua cartilha, além de você analisar a possibilidade do Max, do PSDB, de ir para o PSDB, você pensa também no PP? Quais são as análises? Porque você tem que procurar um partido, pelo que eu entendi, que esteja aliado com o Cláudio Castro. Eu tenho que estar, meu partido obrigatoriamente tem que estar alinhado com o governador. Como eu falei, eu estou muito alinhado com o governador. Eu acho que é fundamental para o Rio de Janeiro que o governador seja reeleito. O Rio precisa de continuidade, o Rio precisa de paz, o Rio precisa de um novo momento, então é fundamental que o governador seja reeleito e eu tenho que estar num partido que esteja junto com ele. A gente está conversando, tá aguardando, eu não sou candidato a nada o ano que vem, então não tenho pressa nisso, mas o fundamental para mim é estar num partido que esteja alinhado com o governador. E fazer o palanque para ele lá, exatamente. Né? Quer dizer, que você fazer o palanque, porque exatamente esses prefeitos que estão exatamente eleitos agora em 2020, que estão no processo eleitoral para 2022, vão ser eleitores fundamentais. Quer dizer, nós vamos ter uma eleição atípica só para concluir o raciocínio, em 2018, onde a influência do gestor, do eleitor, grande eleitor local... Que não teve em 2018. Não teve em 2018, porque ali foi uma coisa feita manada, né? Mas o meu desafio... e da minha equipe, do meu grupo político, é transformar os meus 82,57% de votos em votos para o governador. Esse é o meu desafio, é o meu dever de casa, é transferir os votos que a gente teve o ano passado, que até a gente acredita pelo sentimento da rua, que hoje é até mais do que a gente teve, hoje a aprovação do governo ela é maior do que foi o ano passado na eleição, é transformar esses votos em votos também do governador Cláudio Castro. Mas o cidadão está entendendo que essa questão não é continuismo, é continuidade de um ciclo de bonança. Precisa de tempo, assumiu há pouco mais de um ano. Em um ano, o que um gestor faz em um ano, seja prefeito, seja governador, seja presidente? Um ano é muito pouco, então ele precisa de tempo e é mais do que justo que ele seja reeleito e possa continuar. Como é que está o Marcelo Freixo lá? Resende você já deu a ceia da votação do Bolsonaro. Hoje eu voltei de Brasília, ele estava no avião comigo. Eu não conheço pessoalmente, só conheço pela imprensa, só conheço de nome. Mas ele estava com latinha de caviar comendo? Não estava não. Estava sentado na primeira... o espaço Comfort. Na primeira classe. Na primeira fileira. É o espaço Comfort que você junto pagou. Com o deputado federal do PDT, eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Tudo bem. Eles estavam sentados, eu passei por eles e vi, mas Resende é uma cidade de centro-direita. Então, a esquerda em Resende não tem muita vez, não. Não tem, inclusive, nunca houve em Resende um vereador eleito pelo PT. Então, é uma cidade muito de centro-direita.
Diogo, eu vou pedir um intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o programa Magna Vita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, conversando hoje com o prefeito de Resende. E voltamos com o programa Magna Vita pela sua TVC para continuar a nossa conversa com o nosso prefeito de Resende aqui nos estúdios da TVC no Rio de Janeiro. Agora, isso tem muito a ver também com a atração que foi feita, porque muita gente que foi servir na Agulhas Negras em Resende acabou ficando, né? Você, o teu secretário, por exemplo. Sim, muito coronel vai para a reserva e ou estava servindo em Resende e continua, ou estava em outro local do país e volta para morar lá. Então é uma cidade muito conservadora, uma cidade, como eu falei, de centro-direita. Agora, você tem conversado com outros prefeitos, como é que também está essa questão do freixo? Outro dia, lá na região do Vladimir Garotinho, eles quase lotam uma Kombi para fazer... Não, em Resende não é uma cidade que tem tradição de esquerda, então... Mas na sua região, você tem conversado com Tatiaia, tem conversado... A gente está, assim... Como é que você tem sentido o termômetro? O grupo de prefeitos ali da região sul-fluminense, que a gente se relaciona muito bem, Porto Real, Coatis, Barra Mansa, Volta Redonda, um alinhamento com o governador Cláudio Castro é 100%. Porque todo mundo entende que a gente precisa de continuidade, precisa de paz, precisa desse momento que está vivendo. Esse momento hoje, onde o governador do Poder Executivo, André Siciliano, Poder Legislativo, doutor Henrique, o Judiciário, cada um se respeitando, cada um fazendo a sua parte, cada um cumprindo o seu dever, mas pensando no bem comum do Estado do Rio. E a senatória? Se o Siciliano for candidato ao Senado, você... Aí eu vou ter que abrir... do PT? Vou ter que abrir uma exceção e vou ter que fazer campanha pro PT. Pro PT, lá pro André Siciliano. Mas a senatória tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. Mas ele é um senador nato, né? Quer dizer, é um cara que... A capacidade do Siciliano de se articular, de conversar sobre política, de entender o outro. Exatamente. O Flávio Bolsonaro, às vezes, me disse, mas Graveta, o Siciliano... Me disse em entrevista... O Siciliano nem parece que é do PT. E o único partido dele a vida inteira. Eu tive com ele há 2 semanas em Barra Mansa, ele falou, foi o único partido que ele teve. Você sabe que eu tenho uma filiação partidária também histórica. Eu sou fundador de um partido, desde 81. Faço questão de manter, não tenho nenhuma pretensão eleitoral, mas mantenho. Eu acho que você tem que ser, para cobrar, você tem que fazer o dever de casa. Eu sou filiado historicamente ao PP. Eu sou fundador do PP. E quando eu fui secretário, o Pezão me liga, mas Gravita, olha, infelizmente o PP pediu a secretaria, vai o Nilo Sérgio, foi o Dornelles que pediu. Eu falei, você está me dando uma grande notícia. Primeiro, eu preciso cuidar dos meus negócios. Segundo, governador, eu sou filiado ao PP, eu sou fundador do PP, e o Nilo Sérgio foi realmente... Eu tive muito orgulho de ser sucedido pelo Nilo Sérgio na Secretaria de Turismo. Mas essa questão partidária, como é que você está vendo? Está virando uma coisa esquisita, inclusive esse negócio das federações de partido também, né? Sim, a federação, eu acredito que é uma tendência para poder atingir os números mínimos necessários para continuar gozando de alguns direitos partidários. Então, eu acho que é uma tendência principalmente para os partidos menores. Agora, me diz da saia justa que você vai ficar se você for para o PSDB com relação ao João Dória. Como é que você vê esse negócio? Porque já está definido que o João Dória vai ser o candidato do PSDB. E aí, se der como é que vai ser você no PSDB com o João Dória na cabeça? A gente tem que analisar o caminho partidário justamente levando em conta todo esse cenário. Então, por isso que eu não tomei nenhum tipo de decisão ainda. A gente não tem pressa, não. Não tem pressa, não. Como bom médico, você sabe que tudo tem a hora certa. Como bom mineiro também, porque Resende é na divisa com Minas, eu vou esperar um pouco para tomar a decisão mais acertada e, logicamente, ser coerente com o meu eleitor. Eu tenho que ser coerente com a população de Resende, tenho que ser coerente com o que a população de Resende espera de mim. Bolsonaro já tem um título de cidadão de Resende, não? Acredito que tenha. Não... Olha... Acredito que... Vou pedir para a Câmara... Fazer a pesquisa, acredito que tenha.
Teve lá semana passada. E o Flávio Bolsonaro? Como é que é a sua Flávio relação? Bolsonaro é uma pessoa que está sempre direcionando recursos para Resende, está sempre mandando emendas. Claro que a gente entende que é uma pessoa extremamente ocupada, mas a gente tem um relacionamento muito bom, fala muito com os assessores. Uma pessoa que me ajuda também muito em Brasília é o ministro Ramos, que é general do Exército, tem uma ligação muito forte com Resende, inclusive mantém uma residência lá. Então hoje a pessoa que mais me ajuda... Eduardo Ramos, ele é fantástico. Ele é fantástico, um cara sensacional. E o Braga Neto? Braga Neto eu não conheço bem. Eu tenho o maior contato realmente com o general Ramos, que inclusive tenho uma amizade com a minha família, com meus pais. O falecido pai do general Ramos foi professor da minha mãe na escola, então a gente tem uma ligação e qualquer coisa que acontece em Brasília que a gente precisa... Ele é seu porta-voz. É meu porta-voz e faz as coisas andarem, então... Prefeito, eu vou pedir o nosso intervalo comercial e voltamos daqui a pouco para encerrar essa entrevista aqui na sua TVC, nos estúdios do Correio da Manhã, no Rio de Janeiro. E voltamos com o programa Magna Vita pela sua TVC para encerrar essa entrevista hoje com o prefeito de Resende. Prefeito, nós vamos entrando já na reta final da entrevista. Eu queria mergulhar um pouco da sua experiência como médico, né? Como é que você consegue conciliar gestão com dedicação ao juramento de Hipócrates que você fez? Primeiro, eu durmo 2h30 da manhã. Antes das 6 eu já acordo, então, e não me sinto cansado. Eu não sei o que acontece, que eu durmo pouco e no dia seguinte eu não sinto nada. Então, o meu dia... Sem precisar tomar Red Bull? Nada. Não, eu tomo muito café, mas porque eu gosto. Uhum. Mas o meu dia rende muito porque eu durmo muito pouco. Então, eu durmo 3, 4 horas por dia. Então, de manhã cedo eu já atendo o consultório, já saio do consultório para tomar conta das questões da prefeitura. Vou visitar o hospital de madrugada, então a questão é que eu durmo pouco, então sobra tempo para trabalhar. Mas você opera também? Opero catarata. Eu sou especialista também, além de catarata, em retina, só que a retina ela demanda muito tempo. O médico que trabalha, o oftalmologista que trabalha com retina, toma muito tempo, então é um pouco... Tem que fazer mapeamento. Um pouco incompatível com a questão política. Então, eu abandonei um pouco essa questão da retina, de fazer exames complementares, laser, injeção de antiangiogênico. Então, eu estou me dedicando mais consulta, cirurgia de catarata, porque a retina toma muito tempo. Nós conversamos aqui antes da nossa entrevista, até que eu acho que quem está numa janela falando para uma TV aberta como a nossa TVC, que está falando para as redes sociais, que essas entrevistas criam, e aproveitando que você é oftalmo, porque existe na questão da catarata duas coisas que andam juntas, na questão da idade, catarata e próstata. O homem tem essas duas coisas. E você tem aquela questão, que eu estava te revelando, que eu sofri esse problema, da síndrome da íris flácida. Eu fiz uma operação de catarata no olho, foi traumática, fiz 2 vezes, acabou, inclusive, afetando. Me consultei com o Dr. Paulo, que foi seu professor. Paulo Fontes. Tive com um grande especialista em São Paulo também, que você conhece, o Dr. Walter. E por que não se divulga que próstata e catarata pode dar um curto-circuito com a síndrome da íris flácida para quem toma o Combodart? É uma questão que tem que ser divulgada, porque a gente sabe que o ser humano está passando por um processo de cada vez viver mais. Existem hoje doenças que são típicas do processo de envelhecimento, e próstata e olho totalmente ligados. São duas questões. A hiperplasia prostática benigna, que é a próstata grande, que faz com que o paciente tenha problemas urinários, e a catarata são doenças do envelhecimento. Então, tem que se divulgar isso para não acontecer... E quando você toma um dos componentes do Combodart,
ele é um alfa-inibidor. Ele cria uma situação que pode complicar durante a cirurgia de catarata. Você toma cuidado quando você vai operar uma pessoa de idade? Você bota o anelzinho? Tem que tomar, e principalmente através da anamnese, perguntar quais as doenças que o paciente tem e quais os remédios que ele toma. Porque para você ter uma cirurgia de catarata com segurança, você tem que estar com a íris dilatada. No momento que essa íris fecha durante o procedimento cirúrgico, principalmente... Ou não tem um gancho, ou não tem um anel... Não, você tem que ou usar medicamentos, adrenalina dentro da câmara anterior, ou lançar mão de instrumentos mecânicos, que são os ganchinhos para segurar a íris. Fechou a íris na cirurgia de catarata, é complicação garantida. É a primeira vez que eu estou revelando isso em público, inclusive eu acho que tem que ser uma função. Eu vou até pedir a minha equipe para preparar uma matéria no Correio da Manhã sobre isso, porque, atenção telespectador, se você tem problema de próstata e vai operar de catarata, se você toma algum remédio para próstata, avisa o médico e fique em alerta, porque isso... E a medicina também foi paixão como a política? A vida inteira eu quis ser médico. Desde novo, talvez por influência familiar, na minha família tem muito médico, tio, primo, muito médico, então sempre quis ser médico. Resende não tem faculdade de medicina, então aí você veio estudar aqui na UERJ? Vim estudar aqui. O terceiro ano, o último ano do ensino médio, antigamente segundo grau, eu fiz aqui no Rio, até aqui na Barra mesmo, estudei no Colégio Baiense, aí fiz vestibular, antigo vestibular, né, para a UERJ, passei para a UF em Niterói, passei para a Unirio, mas eu preferi estudar não quis morar em Niterói, preferi estudar na UERJ. Aí fiquei 6 anos. Você teve a oportunidade de escolher, então? Eu era meio CDF. Eu sempre fui. A gente não pode dizer aqui o que é CDF, mas todo mundo sabe. Mas lá em casa meu pai sempre deu muito duro em mim e no meu irmão para a questão de estudo, então a gente sempre foi bom aluno. Aí fiz a faculdade na UERJ, depois fiz residência no Hospital Pedro Ernesto, da UERJ mesmo. O irmão seu é advogado, né? Meu irmão fez direito, ele é funcionário público, ele é juiz de direito em Barra Mansa. Ele fez direito... São quantos irmãos? Só eu e ele. Só os dois. Aí ele fez concurso para magistratura, passou para Bahia, depois passou para o Rio, é juiz em Barra Mansa. Bom, e na Bahia, a família Baleiro, a grafia é um pouco diferente, mas o DNA é o mesmo, né? Itamaraju, no sul da Bahia. Terra meio complicada. Meio complicado. Mas eu queria voltar à questão da medicina. Política e medicina, você já tinha um exemplo em casa que seu pai poderia conciliar duas coisas, né? Então, isso para você os dois caminhos já se convergiam, né? Sim. Seu pai tem orgulho em ver um filho médico atendendo... Ele vai operar agora, mas você já disse que não vai operar seu pai, não. Não tenho coragem. Meu pai vai operar de catarata, vai operar o segundo olho, mas eu não tenho coragem de operar meu pai. Mas não vai botar multifocal, não. Não. Né? Porque, aliás, foi um dos problemas meus, foi ter colocado multifocal. Mas meu pai é muito realizado comigo, com meu irmão, com minha mãe. A gente tem uma família muito unida. Lá em casa a gente é muito unido. Eu tenho um menino, meu irmão... Tem 7 anos, né, senhor? 7 anos. Meu irmão tem 2 meninos, um de 7, um de 5. Então a gente é muito unido. É uma família que um tá sempre muito junto com o outro. Ou seja, você tem a quem dar satisfação. Sim. Isso faz uma diferença muito grande a gente, né? Eu moro com meu pai e com a minha mãe. Eu moro na mesma casa que eles. Então... Isso cria já uma relação muito especial. Não é muito comum a pessoa da minha idade morar com o pai e com a mãe, mas pelo menos eu não preciso lavar roupa e lavar a louça. Sobra tempo, então, aí para... Agora, vamos finalizar a nossa entrevista. O que irrita você? O que mais lhe aborrece? O que me irrita, principalmente na função de prefeito, é a falta de compromisso. A gente pede alguma coisa para algum colaborador, alguém que trabalha junto, e a pessoa não dá importância para aquilo, porque a gente sabe o que é importante, o que precisa ser feito na cidade. Isso realmente me irrita, mas também não ao ponto de eu gritar, ser mal educado, não é muito da minha índole. Você tem um lado pitbull? Não, é muito difícil. Muito difícil. Eu sou bem controlado. Me tirar do sério é difícil. E quando explode? Eu explodo...
É difícil acontecer, mas é mais em casa mesmo. A gente às vezes vai juntando as coisas, chega em casa, às vezes com a pessoa da família que não tem nada a ver com isso, que sofre, a gente tá bravo. A questão da família portuguesa geralmente é um matriarcado, né? A sua família tem DNA português. Fala um pouco da sua mãe. Minha mãe é uma pessoa que, assim, sempre dona de casa, não trabalhava fora quando eu e meu irmão, a gente era novo. Se dedicou à formação de vocês. Cuidar da gente. Depois de mais velha, quando a gente veio morar no Rio, a minha família, a gente tinha um posto de gasolina, ela era meio que gerente do posto, cuidava da parte de contabilidade, a parte financeira, mas tudo isso depois que eu e meu irmão viemos morar no Rio, porque também ficou chateada, ficou triste, foi se ocupar, mas a vida inteira minha mãe ficou em casa tomando. E ela como avó, como é que é? Ela como avó? É coruja. Minha mãe quer deixá-la feliz tá o meu filho e meus 2 sobrinhos em casa. Ela fica realizada. Ser pai mudou sua vida, não? Mudou completamente. Me conta essa história. Dá mais juízo pra gente. A gente fica mais responsável. Eu sempre fui responsável, mas ser pai a gente fica mais responsável. A gente pensa muito nas consequências daquilo que a gente vai fazer. Futuro político seu, o que você pensa? Aí a pergunta é difícil. Eu pretendo ficar até o final do mandato, até 31 de dezembro de 2024. Logicamente que 25 e 26 eu tenho que ficar fora, mas assim não tem nenhuma decisão tomada. A decisão o que é mais provável realmente é que eu fique até o final do mandato de prefeito. A população de Resende, como a gente falou aqui, confiou no meu trabalho, me deu mais um voto de confiança, confiou nessa segunda gestão, então eu vou ficar até o final, a gente não pretende... Mas o legislativo é interessante, né? Quer dizer, pensar se pode transformar numa boa atuação legislativa. O exemplo do próprio Siciliano está aí, né? Não, com certeza. Eu não descarto isso, mas assim, meu foco principal é essa segunda gestão, que inclusive, como eu falei, a gente está conseguindo fazer muito mais do que fez na primeira gestão. Isso é nítido, a população percebe isso, então a gente está conseguindo fazer muito mais do que fez no primeiro mandato. Então, meu foco principal é continuar à frente da Prefeitura de Resende. O que seduz você? Qual é o seu ponto fraco? O que faz... Qual a atitude de alguém que faz você ficar derretido assim? Eu admiro muito a humildade. As pessoas que ocupam determinadas posições e não perdem a sua essência, não deixam de ser aquilo que são e não deixam de valorizar as coisas mais simples da vida. A gente acabou de falar de uma pessoa, você acabou de falar, o presidente André Siciliano é uma pessoa que, você vê, do presidente da Alerj, é uma pessoa com muito poder e continua sendo uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Saber ouvir é fundamental para o sucesso político? Fundamental, e é algo que eu me policio o tempo todo. Saber ouvir, desde o secretário que está do meu lado, está aqui me acompanhando, o secretário Hélio, que é secretário de governo, é uma pessoa que eu escuto muito as opiniões dele, muitas vezes eu estou errado e ele está certo. Escuto muito meus outros secretários, secretário de saúde Tandi, que está à frente da Secretaria de Saúde de Resende, desde o início, faz um trabalho sensacional, é uma pessoa também que eu escuto muito, e escutar também aquele funcionário mais simples, aquela pessoa que está ali, às vezes, varrendo o pátio, muitas vezes a gente aprende com essas pessoas. Eu tenho uma historinha rapidinha a Odebrecht estava fazendo uma obra no Peru, e aí um caminhão, fazendo um túnel, um caminhão empacou dentro do túnel. Era uma caçamba, ficou empacado dentro do túnel e ninguém conseguia tirar. Aí vamos ampliar o túnel, vamos fazer trazer um equipamento, vamos desabastar aqui, todo mundo criando. Aí tinha um funcionário bem humilde da Odebrecht, tentava falar, ninguém deixava, os engenheiros não deixavam. Aí, finalmente, depois que esgotou as coisas todas e aquilo criou um quilômetro de garrafamento, resolveram ouvir o rapaz. Ele disse, é muito simples, só esvaziar o pneu e vai sair. Ou seja, às vezes a inteligência ou a sapiência da pessoa mais simples Exatamente. É excepcional. E né? inteligência não é sinônimo de estudo. A pessoa não é porque ela estudou pouco que ela não é inteligente nem tem sabedoria. São coisas completamente diferentes. Inteligência é uma coisa, estudo é outra. Às vezes o cara é PhD, mestrado, doutorado,
e não tem inteligência. Aí nós estamos aí entrando no campo do talento. Aí me leva a perguntar sobre a sua atuação como prefeito na valorização da cultura, da produção literária, dos artistas, musical. Resende é um berço de talentos. Exatamente. Né? A gente vem sofrendo muito por causa da pandemia. A área cultural foi das que mais sofreu durante a pandemia, mas a gente tem grandes artistas em Resende e a gente está sempre apoiando e buscando fazer eventos culturais na cidade. E para finalizar assim, na reta final, a questão da comunicação social. Por que tão pouca atenção dos veículos do Rio, os veículos ditos estaduais, com relação às questões e à pauta do interior? Exatamente, é uma crítica que a gente faz. Tem tanta coisa boa acontecendo no interior, principalmente eu tenho que puxar sardinha para o Sul Fluminense, no Sul Fluminense, e acaba que a imprensa só dá notícia de pautas negativas que acontecem aqui na capital, na região metropolitana, e tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa acontecendo no Sul Fluminense e, logicamente... O Estado está pulsando, tem uma vida, talento, exemplos de gestão como a sua, por exemplo. Não, em Resende é uma cidade geradora de empregos, uma cidade em que tem uma qualidade de vida muito grande. Assim, a gente tem muito orgulho hoje no que se transformou o município de Resende. Hoje, o que me deixa mais feliz é ver o orgulho do morador de Resende em dizer que mora em Resende. Recuperação da autoestima. Autoestima. Eu acho que isso é o principal. E claro que um primo, um parente, um amigo, um mexe com o outro, um brinca com o outro. E uma coisa que acontece muito em Resende é isso. As pessoas falam, a saúde em Resende ela é tão boa que até hospital para cachorro tem. Então, é algo que eu já vi muitas pessoas que moram em Resende brincando com parentes que moram em outra cidade. A gente tem uma saúde pública que funciona muito bem, nossos hospitais, nossa Santa Casa, nossa UPA. Então, o morador de Resende hoje, ele tem orgulho da sua terra. Não, isso é muito importante. Eu acho que aí, Diogo, a gente está encerrando a entrevista e eu vou pedir para você se definir. Como é que é, Diogo Balieiro? Diogo, como é que você? Como é que você se olha no espelho? A pergunta, eu não faço muito esse tipo de análise, mas eu sou uma pessoa muito simples. Eu sou uma pessoa parecida com todo mundo, uma pessoa trabalhadora. Uma característica minha que eu gosto muito, que eu sou amigo dos meus amigos. Quando eu sou amigo de uma pessoa, você pode contar comigo mesmo. Quando eu gosto de uma pessoa, quando a pessoa é minha amiga, pode ter certeza. Aliás, você definiu o Max sobre isso, você dizia que o Max, quando está por cima, liga, não esquece dos amigos, e quando está por baixo, não apurrinha. Exatamente, né? É amigo também, eu também sou assim, eu sou amigo dos meus amigos. Você vai dar mais que 2.000 votos a próxima eleição para ele, Com certeza, para federal. Para federal. Estadual, eu vou lançar o nosso secretário de saúde, pré-candidato a deputado estadual. O Max vai ser um dos deputados federais que a gente vai estar brigando lá. Qual o nome do seu candidato? Tandy. O Tandy. Pré-candidato a deputado estadual. A gente está lançando ele. O Sul Fluminense precisa de um deputado estadual atuante, uma pessoa que vai lutar pelas cidades, uma pessoa que possa levar preparada, defender exatamente. A forma de sucesso dele. A gente precisa de pessoas preparadas, de pessoas atualizadas, de pessoas que estão vivendo esse momento da política. Bom, Diogo, muito obrigado. Primeira de várias entrevistas, espero trazer você aqui outras vezes. Chegamos ao fim do programa Magnavita, pela TVC. As suas despedidas aí para o nosso encerramento. Agradecer ao senhor pela oportunidade, me colocar à disposição, agradecer a todos que nos assistem e deixar um grande abraço para todo o Sul Fluminense, em especial minha querida cidade de Resende, que eu tenho muito orgulho de poder ser prefeito e muito orgulho de acordar todo dia de manhã e trabalhar em função da melhoria da vida das pessoas. Perfeito, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um programa Magnavita. E o programa Magnavita cumpre essa missão. É um dos raros espaços, prefeito, que tem mostrado no interior as coisas boas do Rio, mas, sobretudo, aqueles políticos como o nosso Balieiro, o nosso Diogo Balieiro, que faz política com P maiúsculo. Obrigado por sua participação. Obrigado.